Você tá me escutando tranquilo aí? Também, tá tudo ok. Tá bom. Na live com o Braulio, eu liguei o ventilador aqui, ficou dando no microfone. Depois que eu fui ver na gravação, tá dando aí agora na gravação? Não, no momento eu não tô escutando, não. Tá limpo, né? Pronto, A beleza. luz tá grande aí, né, Mas, em João Pessoa? homem. Aqui, na verdade, esse daqui, falar calor tá grande aqui, João Pessoa, não tem outro É, negócio pra falar, né? É só é assim verdade. mesmo aqui, não tem outra coisa. Espanto você vai ver no dia que Restando, alguém dizer, tá um fio danado aqui, João Pessoa. que é bem estranho quando isso acontece, né? Pois E é é. muito difícil acontecer. Meu amigo, vamos dar início aqui. Vou dando boa noite ao pessoal. Hélio Correia que está aí. Assisti um vídeo seu essa semana que Hélio gravou. Na verdade, não foi Hélio Correia, foi Hélio Costa, né? Então, Letícia Araújo está por aí também. A Brenda. É isso, pessoal. Boa noite a todos. Meu amigo Léo Brasil acabou de entrar aí. Bom, boa noite a todos. Iniciando mais aqui um Café com Live, mais um episódio dessa série de conversas que eu venho fazendo aqui no Instagram e que posteriormente é publicada no YouTube para ficar lá como um registro desse bate-papo que até agora tem sido bem agradável. Então, agora eu joguei a responsabilidade para Bruno. Até agora tem que ser Uhum. bem agradável. Se não for agora, Bruno, lascou. Mas é o seguinte, eu sempre começo, Bruno, dizendo como é que eu cheguei no convidado, né? Então, vou tentar ser rápido aqui. Bruno veio junto de outra pessoa, que é Jairo César. Veio junto para mim. Esses dois caba bom, que são dois caba bom, é engraçado, porque eu ouvi falar sobre eles, já tinha lido sobre eles, ouvi falar sobre eles, mas não conhecia a pessoa, né? Então, é dessa forma. Eu já tinha lido o quadrinho que você tinha feito de Ariano, Jairo já tinha lido outra coisa, e vocês dois vieram assim, de fama mesmo. Literalmente, os cabas são famosos. Então, as pessoas falavam nos meios culturais, né? Já falavam de vocês. Já eu acho que é um pouquinho uma geração mais à frente da gente. A gente, eu acho que é a mesma geração ali, 85, 90, né? Então, veio assim, e eu fiquei muito orgulhoso de ver duas pessoas inteligentíssimas, novas e produzindo na Paraíba. Me senti acolhido no sentido de estou convivendo com esses caras. Então, foi bom. Então, Bruno, foi assim que eu lhe conheci. Posteriormente, a gente vai falar aqui um pouco das suas obras, que eu tenho algumas aqui, mas foi dessa forma. Então, deixe você Bacana. falar seu boa noite aí, com o pessoal que está entrando aí. Fica à vontade. Bacana. Primeiramente, agradecer o convite, parabenizar aí pela essa movimentação cultural que você vem realizando através das redes sociais, e também, né, até um pouco antes da pandemia, também mobilizando muitos poetas aí aqui em João Pessoa, na região, né, com alguns projetos, eu vim acompanhando já. Nós, apesar de fazermos parte da mesma geração, vamos dizer assim, né, eu acho que eu comecei um pouquinho antes de você, e, de certa maneira, mesmo sendo mais jovem do que Jária, Jária é de 1978, então eu sou de 85, você também. Essa coisa de geração muda um pouco, né? Porque às vezes uma geração convive mais do que com a outra anterior, a posterior, então às vezes a idade não exatamente é a mesma geração. Só um Então, segundo, eu deixa eu fico tirar feliz. um Oi, barulhinho aqui, um barulhinho, rapidinho. é o ventilador? É. Pronto. Pode continuar, perdão. Então, o Jairo é uma pessoa muito especial, né, para mim, para a literatura, né? Eu comecei a trabalhar aqui em Campina Grande com literatura já mais ou menos há 10, 12 anos. Meio que isolado aqui, nós tínhamos um núcleo literário Blackout, que era uma revista literária que organizava o Encontro Literatura Contemporânea num evento aqui em Campina Grande, e éramos um grupo de 4 escritores, e teve um momento que a gente começou a ter, através da revista, um conjunto de circuitos, e uma das figuras que a gente teve mais contato foi com o Jairo,
né, ali nos idos de, deixa eu ver, 2010, 2008, acho que até um pouco antes disso, 2007, e é uma figura muito especial, e foi através dele, inclusive, Igor, que eu publiquei, participei dessa coleção do que você falou, do Ariano Suassuna em quadrinhos, né? Eu participei, ele fez o primeiro número dessa coleção, Augusto dos Anjos em quadrinhos, e ele me convidou para fazer o Pedro Américo em quadrinhos. Na época ele prestava uma espécie de consultoria, curadoria. Eu tô vendo teu gato aí atrás. Tá querendo pegar a planta. Vai, galera. Faz parte. Gato é isso, né? Tá sempre querendo chamar a atenção. Então, o nome dela o Jairo teve nome de rainha mesmo. Aí que nome, hein? É o nome do Senhor dos Anéis. Aí ela quer pomposo histórico. E faz parte da pessoa. Então o Jairo, o Jairo fez o Augusto, aí eu fiz o Pedro Américo, né? Depois eu fiz o Ariano, e aí depois ainda fiz uns 3 ou 4 dessa mesma coleção, né? Uma coleção muito bacana, que abriu muitas portas. Mas de todos que eu fiz, o Ariano, até hoje, ele tem uma importância assim, muito grande na minha carreira, né? Porque foi o livro que mais, não por mim, né? Mas pelo Ariano, que eu mais vendi, que foi adotado pelo Plano Nacional do Livro Didático. Aí você vê muita gente do Brasil todo entrando em contato, até hoje, né? Todo mês tem sempre 1, 2, 3 pessoas procurando saber como encontrar o livro, e o Ariano é isso, né? Tão forte, tão presente, e eu agradeço muito tanto a Jairo, como a Editora Patmos, como também ao Ariano, principalmente a ele, né? Que acabou possibilitando tudo isso, né? Para essa obra, que é de 2015, né? Fez aí 8 anos, o tempo tá passando rápido. É engraçado, assim, você falou, agradecer ao Ariano, mas é legal porque, queira ou não, essas obras em quadrinhos, elas propagaram também quem escreveu, né? O Jairo falou também isso para mim, a gente tinha uma conversa, um café, ele disse, cara, essas obras levaram meu nome para cantos que eu não esperava, então é muito bacana, foi muito bacana essa iniciativa, foi a iniciativa até da Energisa, né, e tal, lá que eu... Só foi possível por causa da Energisa, né? Que eu trabalho lá na Energisa, então eu fiquei muito orgulhoso quando eu vi toda essa coleção, e engraçado, eu só vim ver que tinha sido coisa de passar despercebido mesmo. Eu só vim ver que tinha sido você, o Bruno, que tinha escrito o de Ariano, eu tinha lido rápido, foi quando eu peguei o outro livro seu, engraçado. Eu botei junto dele, sem querer, do quadrinho, e acabou que quando eu vi, Bruno e Bruno, aí o mesmo autor. O mesmo autor, aí não tinha atinado, que foi esse livro aqui, né, que eu peguei lá com você sim. Na União dos Escritores. Então, que é o Caderno Perdido de René Tillier, Tillier. Pronto. Então, quando eu botei junto, foi que eu vi que era teu, e eu falei, porra, que bacana, e tal, e faz parte, o quadrinho faz parte da minha coleção aqui, meio particular, que eu tenho de Ariano, então, ele tá lá junto. Então, foi muito bacana, Bruno, mas eu queria também, assim, como a gente nunca conversou muito a fundo, e até, assim, eu procurei material para assistir seu, de entrevistas e tudo mais. Alguns outros convidados, eu acho que você conhece aí, o professor Itamar Salles, aí em Campinas. Sim. Pronto. Conheço demais. Do Cordel, da cultura política. Exato. Incrível, né? Ele, sem contar a pessoa dele, já o que ele faz já bastava. Mas de brinde vem a pessoa do professor Itamar. Como é que se diz? Eu conversei com ele e o professor Itamar ele já tinha alguns vídeos falando sobre a trajetória dele. O seu, e aí, então eu não entrei muito na questão da trajetória dele, a gente ficou mais divagando sobre os assuntos. No seu caso, eu achei o vídeo de Hélio, que você gravou, falando um pouco da sua trajetória, e para pesquisar sobre você também, né, eu fui atrás, mas não achei tanto. Então, dessa forma, eu queria hoje trazer para cá, então, já que a gente
já que a gente Beleza. está até se conhecendo Maravilha. melhor, você falasse um pouco dessa sua trajetória para mim e para quem está aqui escutando a gente também, né? E vai escutar no futuro. Você diz literário, né? É, Trajetória? a trajetória literária, é isso. E desde Ok. pequeno, Pois de bem, infância, o isso. contato com a leitura. A leitura sempre fez parte da minha vida, né? Apesar de, em casa, na casa, assim, as memórias que eu tenho são muito raras, assim, o que eu lembro da Bíblia, muito presente, por ser minha mãe, minha avó, minhas avós serem muito católicas, e depois a cultura escolar, né? Quando a gente vai ter um primeiro contato com os didáticos, paradidáticos, e é muito importante esse processo de letramento. E não havia muitas, eu desconhecia, né, as bibliotecas municipais, estaduais, coisa que eu só fui ter contato já perto da faculdade, no ensino médio, né, e foi uma coisa muito importante para mim o contato com as bibliotecas municipais. A gente aqui no Brasil não tem muito cuidado com isso, né, com as bibliotecas comunitárias, com as bibliotecas setoriais, as bibliotecas escolares, né? Na Argentina mesmo, que é um exemplo aqui junto com o Chile, na América Latina, né, próximo do Brasil, a gente percebe um cuidado maior em relação a isso, como as bibliotecas são espaços formativos, de intensidade cultural. Mas o fato é que no ensino médio eu conheci a Biblioteca Municipal Félix Araújo e depois uma biblioteca do SESC. Essa foi eu consumi durante mais de 10 anos os livros. Por quê? Porque eu não tinha livros em casa, né? Nós tínhamos, o meu pai e minha mãe, a gente não tinha muita condição de comprar livros e eu acho que eu Isso, fui me constituir isso em com Campina Grande, sonho. né? Você Isso em Campina Grande, é de Campina isso. Grande, né? Isso só com o tempo, eu acho que o contato com essas bibliotecas, tanto na escola, como a biblioteca municipal, como a biblioteca Eutique Loureiro, em Campina Grande do Sesc, é que eu fui tendo uma formação literária e tendo um gosto pelo livro, pelo objeto livre, pelo conteúdo. Então eu li muita coisa de uma maneira muito errática, inclusive. E eu acho que isso tem um pouco de mim até hoje, né? Eu não consigo me dedicar a apenas a um gênero literário, passeio pela não ficção, pela ficção, pela poesia, pelo ensaio. Eu acho que tem um pouco a ver com esse também, essa coisa errática que eu tive, essa leitura. Então eu li muito, assim, foi a fase áurea, quando você não tem muitas responsabilidades, não É. tem emprego, está estudando apenas. Eu lembro que eu listava os livros que lia, então era Albert Camus, Dostoiévski, tinha umas coisas de alta complexidade que às vezes a gente nem entende direito, mas lê Deixa aí, Dostoiévski, depois é que vai sentando a coisa, né? deixa eu te E perguntar. sim, Mas então, dentro disso, ninguém, vamos dizer assim, te empurrou para a leitura. Foi interesse teu próprio mesmo de ir nas foi. bibliotecas. Assim, a gente sempre tem um apoio de professores. Eu sou professor, a gente conhece quando encontra um aluno ou uma aluna que gosta de ler, né? E aí tem sempre um professor que incentiva, né? Eu tive alguns, mas assim, eu sempre coloco a biblioteca como um espaço que eu por conta própria, de certa maneira, eu fui aprendendo a ler literariamente falando, né? Então eu devo muito a esses espaços. Com o tempo a gente vai encontrando outros escritores, outros artistas, professores, a faculdade também, né? Eu fiz faculdade de jornalismo, tinha uma biblioteca pequena, mas era tinha uma biblioteca de artes muito boa, né? De cinema, de teatro, de música, de literatura. E depois eu entrei no curso de história, que aí a biblioteca era uma biblioteca de humanidades, porque eu era do curso de História, mas a biblioteca era setorial e tinha livros de letras, tinha livros de filosofia, de geografia. Então, eu fui, ao mesmo tempo que a gente vai aprendendo com o debate dentro das universidades, eu tinha uma certa autonomia, eu sempre gostei de ter uma certa autonomia para buscar coisas diferentes e então esse sonho, inclusive, de ter uma biblioteca, né? Você está vendo aqui ao redor, eu tenho uma biblioteca
razoável que eu fui constituindo ao longo do tempo, eu acho que surgiu desse contato com as bibliotecas públicas, as bibliotecas universitárias, e aí a gente vai lendo um livro, eu acho que você deve ter passado por isso, a cultura da cópia, da xerox, né, do fragmento, a fragmentação do conhecimento, né, os capítulos, os trechos que a gente fazia cópia toda vez, semanalmente. Então, esse processo de leitura e escrita sempre me interessou muito. Até hoje, a coisa mais prazerosa que eu tenho na minha vida é a leitura. É engraçado, Bruno, você falar... Eu vou lhe interrompendo um pouco, porque, como eu disse, é um bate-papo, não é só uma entrevista. Uhum. Eu estava conversando isso justamente com o Braulio Tavares na última live. O seguinte, Ariano, Augusto dos Anjos, Zé Lins, e outros de outros estados, estou citando mais os daqui. Esses caras tiveram um pico de leitura que vai ali dos 12 anos até os 25, que é justamente esse tempo que a pessoa se dedica à leitura. Você, como um grande escritor que aparentemente teve esse pico também. E com certeza vai fazer muito mais coisas legais do que já está fazendo, né? Então, tem essa construção. Já do meu lado, foi totalmente o oposto do que você falou. Com 12 anos, eu apresentei uma poesia ao meu professor de literatura. E ele disse que era horrível. E desde aquele dia, eu nunca mais peguei em poesia, só vim pegar com 25. E eu comecei a ler pesadamente lá pelos 23. Então, eu ainda estou nesse pico, só que agora eu tenho que disputar com trabalho, com menino, com tudo. Então, então, eu comecei um pouco atrasado e eu fico me julgando e comparando assim com o percurso de outras pessoas no sentido de o que eu posso ler ainda, como você disse. A gente aprender a ler, porque, vamos dizer, às vezes você pegou um livro lá na biblioteca com 15 anos, 18, que não era para você, aquele momento. Então, é um momento, um leitor mais experiente, um momento depois. Então, esse percurso é engraçado que cada um segue um pouco do seu jeito, né? Eu lembro quando eu li Augusto dos Anjos pela primeira vez, eu pensei que eu era analfabeto. Mas depois eu reli. Hoje eu já li, acho que o Eu umas 20 vezes. E hoje entra como música nos meus ouvidos, né? Então, é engraçado esse percurso. Mas continue, por favor. Desculpa, é só... Você falou do Augusto, né? Eu conheci o Augusto de uma maneira curiosa. Nos anos 2000, dentro das comemorações dos 500 anos, né? Cada estado fez à sua maneira as comemorações. E também a virada do século, né? Houve concursos aí dos paraibanos do século, os pernambucanos do século, os mato-grossenses do século, paulistas do século. E a TV Paraíba foi responsável por esse concurso aqui, né? E fizeram uma lista dos 10 paraibanos. E eu fiquei assim, eu só conhecia de ouvir falar o Augusto dos Anjos por um poema ou outro que a gente aprende na escola, né? Às vezes a Passant. Aí o Ariano estava nessa lista, e o Tomás Santa Rosa. Então, dos 10, eu conheci uns 2 ou 3, né? E aí estava no ensino médio e comecei a ficar curioso. Eu disse, peraí, se a Paraíba tem tanta gente assim importante, tem alguma coisa aí que... Né? Então, a partir dali, eu cada vez mais fiquei muito preocupado com essa parte da memória, né? Da nossa história, da nossa tradição, do nosso patrimônio. Isso talvez tenha ajudado também a ter escolhido o curso de História, né? Essa preocupação com o esquecimento, com a memória, com a história da Paraíba. Então eu fui conhecendo esses personagens que são tão importantes não só para o nosso estado, né? Para o Brasil, ali no ensino médio. Quando eu entrei na faculdade, eu cada vez mais tentando me aprofundar, conhecer mais a nossa história, a nossa tradição. E o Augusto foi aquele impacto, né? E depois, quando eu fui ler sobre o Augusto dos Anjos, sobre o Eu, né?
Aí eu percebi que ele era um cara que arrematava as pessoas em diferentes momentos da vida, né? Tinha gente que descobriu Augusto com 60 anos de idade, tinha gente que desde criança, adolescente, por algum motivo, né, ficava encantado com a musicalidade, com as letras, as palavras exóticas para uma criança, um adolescente, né? Com adulto Pessoas também. analfabetas. Com adulto também, né? Não é só Eu hoje, tô não. dando exemplos assim. Então, tinha pessoas que eram analfabetas ou semi-analfabetas ou em processo de alfabetização, daqui a pouco decoravam os poemas, né, como o Ferreira Goulart, o Gonzaga Rodrigues falam, né? Então, o Augusto tem uma potência aí inexplicável, né, que mexe com todo mundo em algum momento da vida, Bruno, cria um estranhamento. Jairo falou um negócio, a coisa mais linda do mundo de Augusto, e é verdade. Se Augusto fosse paulista, era o maior poeta do Brasil. Se Augusto fosse americano, era o maior poeta do mundo. Sabe? Assim, a gente não tem noção do tamanho de Augusto. Augusto é recitado em São José do Egito, em mesa de bar. Sabe? Assim, as Pronto, pessoas exatamente. consomem Augusto hoje em dia. Coisas que poetas da época dele esquecidos. São esquecidos, muitos. Até o próprio, como é o nome? Ah, me fugiu o nome dele agora, que até que criticou o Augusto. Me fugiu o nome dele. Mas Olavo Bilac. Olavo Bilac. Olavo Bilac, Sim. no meio da poesia, você perguntar aos poetas que declamam, ninguém conhece um poema de Olavo Bilac. Muito difícil. Mas Augusto não, está na boca do povo. Então, você vê a potência do gênio e como é isso que você está falando, né? A riqueza da Paraíba. Né? Sim, sim. E tem muitos outros, né? A nossa história é muito rica e ainda precisa se descobrir. Eu acho que a gente precisa ainda descobrir os outros grandes valores em tantas áreas, né? Não só na literatura, mas nas artes de maneira geral, na ciência, na tecnologia. Nós temos um grande legado continuamos a dar um grande legado ao Estado, né? As riquezas que nós temos. A grande riqueza da Paraíba é a cultura que nós temos, né? E isso passa por tudo, desde os capistas maravilhosos, os artistas plásticos, documentaristas, os poetas populares, os estilógrafos, é muita coisa, né? Eu acho que só falta as pessoas olharem com certo carinho e atenção, e aí a gente vai descobrir, de acordo com a aptidão de cada um, esses valores, né? Que são imensos, imensuráveis, e não só de hoje, né, mas do passado também, que muitas vezes a gente sabe que tem coisa que vai se perdendo com o tempo, como o Augusto correu certo risco, né, porque o Augusto não foi valorizado em vida, Não. ele foi todo um processo né, a obra dele foi sendo resgatada com o tempo, as reedições, e hoje ele é um cânone, né, ele é considerado um poeta canônico, né, quando a gente passa ali geralmente os estilos de época, quando a gente passa o processo início do século XX, é impossível não passar por Augusto dos Anjos. E o mais interessante de tudo é que ele não é uma figura que se encaixa nessas gaiolas, né? Eu chamo de gaiolas, coisa de estilo de época, né? Se o cara é simbolista, Eu pré-modernista, acho que modernista. até um sinônimo do gênio, né? O gênio é um pouco atemporal, né? Então, é um De sinônimo, certa maneira. um sintoma do gênio de que ele vai para qualquer canto. Mas buscando dentro disso que a gente está falando, desses autores, assim, vamos dizer, influenciadores, quando tu começou o teu processo de leitura, ali antes da faculdade, já depois entrando na faculdade, teve algumas leituras totênicas, assim, que tu, pô, esse cara aqui daqui para frente é outro caminho na minha vida, que me transformou. Na poesia, de lembrar, né? Eu lembro, além do Augusto, Humberto Éder, que é um português, Drummond, teve um papel importante, Ferreira Goulart, né? Ferreira Goulart teve tem uns outros poetas assim menos conhecidos, né? A Renata Palottini. Ninguém fala na Renata Palottini, mas que é uma dramaturga. Eu lembro que o encanto que a poesia dela me possibilitou. E aqui É uma travada aqui, Bruno.
pessoal tiver vendo travado aí, ou sou só eu? Manda aqui nos comentários. Tá me ouvindo? Oi. Tá cortando? Deu uma travada agora. Agora voltou. Voltou. Pronto. Eu falava da descoberta, né? De Sim. ter do lado, vamos dizer assim, simbolicamente falando, uma figura como Sérgio de Castro Pinto. É um poeta extraordinário. Então, assim, em cada momento da minha vida, foram surgindo figuras, poetas eminentes, que vão influenciando direto e indiretamente. Isso na poesia, mas se você for no conto, no romance, na literatura de não ficção, na biografia, em cada gênero que eu fui me dedicando, sempre eu tinha alguma referência e que até hoje me inspira de alguma maneira, né? Eu gosto de misturar essas coisas todas, né? Então, tem em algum momento essas figuras me influenciaram, né? E na produção, né? Na maneira como eu vejo, nas ideias que eu vou captando. Então, isso é muito importante, né? Na verdade, a gente nunca está só, né? Não há muita originalidade, a gente sempre está consumindo e produzindo algo em cima dessas referências, dessas intertextualidades. E isso está muito presente, inclusive, na minha poesia também, né? A minha poesia, ela tem... Daqui a pouco você disse que era, vou ler, escolha um poema. Eu disse, meu Deus, que poema eu vou escolher? Aí eu disse, eu vou escolher um poema que eu gosto de declamar, não necessariamente o melhor poema. Aí quando eu vejo, eu tenho uma série de referências, e quando eu leio, as pessoas vão, quem tem um conhecimento básico mesmo, vai captar logo, né? Isso aqui é tal, ó, tem uma referência tal. Então, assim, eu gosto muito de ler coisas que tenham essas conexões, esses hiperlinks, vamos dizer assim, a gente usar uma linguagem da internet, né? Então, eu gosto muito dessa mistura, dessas conexões, né? Tanto na ficção como na poesia, sabe? Você fala, de repente, uma palavra, epígrafe, um formato do poema em si. Deu uma travada novamente, Bruno. Tem alguma coisa conectada. Congelou a imagem. Oi? Tá me ouvindo? Agora tá voltando, mas tinha congelado. A tua imagem tá embaçada aqui para mim. A tua também. Tá. Pronto, então ou dos dois tá, a conexão não tá, não tá legal. Vocês que estão aí na live, por favor, comentem aí como é que vocês estão vendo, estão ouvindo bem, como é que tá, por favor, pra gente ir dando os toques aqui. Mas continue, Bruno, por favor. Teve alguém que disse que tinha travado alguns minutinhos aqui. Resta saber quem foi, se foi eu ou foi você. Mandar um abraço aí pro Suênio Lacerda, grande escritor paraibano. Agora está aqui, bem. Eu tô vendo ele aqui. Bacana. Sim, aí, se você quiser fazer outra pergunta pra gente pegar o fio da meada, que eu nem lembro mais o que eu tava falando. Não, mas era justamente isso, da questão das influências. E é lógico, cada setor da literatura ali, o conto, a poesia, tem sua influência maior, né? Acredito, em todos nós. Essa parte que você falou de influências em cada escopo, mas também não se prender a um escopo, ficar explorando a criatividade em várias áreas, eu acho sensacional. Assim, sabe, eu procuro fazer isso, eu não procuro ficar preso. A poesia, para mim, é a fonte de tudo, mas gosto de escrever várias outras coisas, gosto de fazer várias outras coisas, e acho que a poesia enriquece todas essas outras coisas. Acho que um poeta tem muito mais ferramentas para ir para outros locais do que, vamos dizer, um contista tem para escrever poemas, por exemplo. Né? Então, é muito bacana ver essa trajetória que você começou com a poesia e acabou que foi enramando para outros
outros ramos, e é até, né, Bruno, assim, uma questão, vamos dizer assim, de tomar coragem, né? Às vezes a gente começa escrevendo um verso, aí daqui a pouco, não, quem sabe, vou me arriscar num conto, aí vai treinando o conto Isso. e vai tomando outros escopos, né? E a partir do conhecimento que vai adquirindo, vai se encorpando na literatura. Dentro disso, tu fez, pelo que você falou, jornalismo e história, mas você acabou enveredando mais pela história, né? Conta um pouco como é que se foi disso aí, como é que se deu esse processo. Isso. Na verdade, eu fiz o curso de jornalismo e, paralelamente, eu fiz o curso de história, né? Passei aí uns 4 anos, 5 anos só estudando. Foi um privilégio para mim, né? Nem todo jovem tem esse privilégio. Às vezes tem uma pressão dos pais, da sociedade, para que você arrume um trabalho logo. Então eu tive esse privilégio de só estudar. Então eu acabei fazendo os 2 cursos, mas eu acabei tendo mais oportunidades no curso de História, né? Na faculdade eu me dediquei mesmo, fiz, acho que quase tudo que um estudante tinha disponível lá. Fiz iniciação científica, fui monitor, fui estagiário trabalhando num projeto de arquivo. Então eu fiz um pouco de tudo, fui iniciação científica. Então, como eu tive muito mais oportunidade no curso de História do que no curso de jornalismo, eu concluí o curso de jornalismo, mas nunca atuei propriamente. Sempre me utilizei do conhecimento de que eu aprendi, né? A minha vontade de ser editor, né? Fui editor de uma revista, então eu aprendi muito essa coisa do texto também, do texto jornalístico, da objetividade, da clareza, quando necessária. Isso aí eu me aproveitei muito do conhecimento que eu tive. Mas história foi o caminho. Tanto é que eu fiz mestrado, fiz doutorado, segui a carreira, né, terminei o curso, fui professor da Universidade Estadual da Paraíba, substituto, e depois fui para a educação básica, estou há 10 anos na educação básica, dando aula para jovens, né? A gente sempre, como professor, procura também incentivar a leitura, né? Traz referências. Agora mesmo, muitos alunos passaram aqui, né? Tiveram alguns, eu estou vendo uns nomezinhos assim apareceram, um ou outro entrou para ver o que era, né? Essa hora eles estão tudo sentados, deitados no sofá, jantando, assistindo, né? Escutando música, passa nas redes sociais, ó, o professor deve estar falando alguma coisa ali. Então, a gente percebe. Então eu acabei no campo da história tendo mais oportunidades de trabalho, oportunidade de conhecer outras pessoas, de viajar, de trabalhar, né? Não só como professor, mas eu também trabalho como consultor de museu, né? Tem um museu aqui de Campina Grande chamado Museu Digital de Campina Grande, que eu fiz a curadoria de quadrinhos, né? Que você viu, tem um projeto também, tem muito de história, porque baseado em pesquisa. Então eu acabei jogando, vamos dizer, para o lado, assim, acabei me aproveitando das oportunidades que foram surgindo. Mas nunca deixei de lado, não só o jornalismo, mas também a literatura. Eu não fiz o curso de letras, mas a literatura está sempre presente em tudo que eu faço, né? Desde da minha atividade como historiador, na época que eu trabalhei com jornalismo, na museologia, tudo que eu faço, a literatura tá, ele tem o dedinho da literatura. Isso é paixão, né? A própria história, né, Bruno? A história é como é que se fala? Um jardim florido para a literatura, né? Eu mesmo Sim. acho dessa forma. Cada livro que eu leio, vamos dizer assim, contando um período da história, me dá vontade de escrever sobre, me dá vontade de falar sobre. Então, é muito rico. E, por exemplo, a gente tem um autor aqui no Rio Grande do Norte, Câmara Cascudo, que toda vez que eu leio um livro dele, fervilha de ideias na minha cabeça. Eu faço, eu posso usar isso aqui em tal canto, isso aqui em tal canto, que as pessoas vão se identificar porque é nosso, né? Então, é muito bacana a questão da história que você falou e com a relacionada à literatura, e na sua trajetória acho que veio a acrescentar bastante, né? Até esse livro aqui tem um bocado disso, né? Acredito.
Então eu comecei a ler, gostei, eu confesso que não acabei justamente por causa dessas loucuras, mas comecei a ler, é uma leitura muito boa, muito boa. E no começo do livro mesmo, o Evandro, entre livros aqui, o primeiro capítulo, eu acho que até é ficcional, mas é um pouco biográfico, né? Que ele fala que estava ali no meio dos livros, que sempre gostou de estar ali no meio dos livros, do formato do livro. Então, quando eu comecei a ler, eu como escrevo, eu falei, isso aqui tem uma vozinha do autor atrás, né, que a gente coloca para também se conectar com o personagem, né, a gente não ficar tão distante dele. Então, o Celeiro da História é muito rico, muito cheio de coisa para a gente trabalhar. E vejo que você explorou nesse livro e explorou nesse seu mais recente, né? Que A Invenção do Cavaleiro da Esperança, né? Aqui de Luiz Carlos Prestes. Então, essa foi minha tese de doutorado. Pronto. Aí, eu gostaria que você falasse um pouco mais da sua trajetória de lançamento, culminando nesse... Tá cortando? Tá. Tô ouvindo picotado um pouco. Pronto. Deu uma cortadinha aqui, mas tá voltando. Eu gostaria, então... Pode repetir? Gostaria que você falasse pra gente, assim, um pouco da sua trajetória de publicação a partir dessa trajetória da faculdade, né, que acredito que também ajudou na publicação de algumas obras, até chegar nesse último livro, né, que você acabou de publicar. Pronto, tá bom. Ao todo, às vezes eu perco um pouco as contas, mas eu acho que eu publiquei 25, são 25, né, porque assim, tem livros de literatura, e tem livros mais, vamos dizer, acadêmicos, que outros eu apenas organizei, né? Que são coletâneas de contos, antologias. Então, ao todo, foram 25, né? 25 livros que eu organizei, eu publiquei. Tem os quadrinhos, né? Então, assim, na poesia eu publiquei 5 livros. O primeiro foi O Ofício de Engordar as Sombras, em 2009, né? Então, aí já fazem 14 anos, exatamente no final de 2000... final de 2009 eu lancei, então há 14 anos, novembro para dezembro. E aí depois eu publiquei um livro de contos, que é o único livro de contos que eu tenho, que é Cântico Voraz do Precipício. Depois vieram A Casa o Caos. E a partir de 2005 eu fui crescendo o número de obras que eu fui publicando, né? Eu publiquei 5 livros da coleção Primeira Leitura, a biografia do Ariano, do Pedro Américo, do Horácio, do Euclides da Cunha e do Paulo Pontes, nessa coleção Primeira Leitura, são de quadrinhos. Deixa eu te interromper. Nesses 5 primeiros livros de poesia, como foi assim? É porque é interessante a gente saber, porque, por exemplo, hoje eu sei os caminhos, mas muita gente que pode ouvir não sabe esses caminhos para um autor iniciante. Como foi teu percurso assim, de publicação? Nesses primeiros livros, assim, foi edital, foi particular, como é que foi? Desses 25, teve um pouco de tudo. A maioria foi autopublicação mesmo, certo? Os últimos anos eu prefiro não bancar mais nenhuma produção, mas eu venho participando de editais, né, que é uma política de incentivo, de fomento. Então, editais nacionais, como eu ganhei o Pedro Américo Espelho do Tempo, que eu chamo de primo do René Tillier, que você tem em mãos, né? Que tem um projeto parecido. Foi publicado por um edital do Ministério da Cultura, foi publicado por um edital do Ministério da Cultura. O Blues e Minotauros, que foi o último de poesia, foi bancado pela Lei Aldir Blanc. No caso, os quadrinhos foi uma coleção, então foi uma edição da editora com a parceria da Energisa. Outros saíram pela universidade, então a Universidade Federal de Campina Grande, eu já tenho 2 livros publicados. Então, assim, cada projeto desse, ele tem uma especificidade e, dessa maneira, cada uma delas também pode ser um caminho para quem está começando, né? Muitas vezes você não tem ideia. Então, assim, os primeiros
2, 3 livros que eu publiquei foram autopublicados, né? Contaram com a ajuda de amigos. Hoje você tem os financiamentos coletivos. Na minha época não tinha isso, a internet ainda estava dando os primeiros passos. Mas, de certa maneira, eu fiz algo parecido. Às vezes pedi uma ajuda inicial, ó, estou precisando de X. Depois que o livro for publicado, eu banco. É basicamente a mesma coisa, só de maneira, vamos dizer assim, artesanal, né? Então, essa é uma opção. A segunda é os editais. E a gente está vivendo um momento muito bom agora com as leis, a lei Aldir Blanc, a lei Paulo Gustavo, o fomento aumentou do ano passado para cá, principalmente nesse início de ano. E muitos jovens podem ter oportunidade. Também tem concursos, né? Eu cheguei a ganhar também alguns concursos, às vezes a premiação é a publicação, você ganha uma porcentagem. Mas o fato é, Igor, que ainda eu nunca fui publicado nem por nenhuma grande editora, nunca tive nenhum livro publicado, espalhado pelo Brasil, que eu acho que todos nós, eu, você, qualquer um escritor nesse país, que é tão grande, sonha em ter seu livro bem distribuído, né? Que as pessoas possam encontrar nas livrarias, ou possa haver uma divulgação em massa ao ponto das pessoas se interessarem, né? Terem o direito de conhecer, né? Mas isso não é uma coisa só minha, isso é uma coisa estrutural. Você vê escritores que tem aí uma loto, uma regra. ganhar na loto, né, Bruno? É muito difícil mesmo. É um número muito pequeno de privilegiados, né? Que conseguiram, por diversos motivos. A gente sabe que há uma concentração de editoras, de agentes literários no sul do país. Isso facilita. Então, você morar no Rio de Janeiro e São Paulo, ali perto da Avenida Paulista, ajuda muito, né? Se você morar no Rio de Janeiro, em que as coisas, né, você tem o maior número de livrarias, o maior número de editoras, os contatos ficam mais fáceis. A gente acha que a internet, tem muita gente que acha que a internet veio acabar com essas barreiras, mas as barreiras existem, as barreiras econômicas. Então, assim, eu fico muito feliz pela minha trajetória, mas eu quero muito mais do que isso, como eu acho que também você, né, Igor? A gente precisa ter uma condição melhor para que as nossas obras cheguem a um público que não só é o nosso. E só para a pessoa saber também, assim, geralmente, não são todos os casos, mas eu já ouvi muito. As editoras vêm atrás de uma pessoa para publicar, geralmente quando essa pessoa já bancou uma impressão pela conta dela, já vendeu bem, foi um livro falado de boca a boca e vem uma editora atrás. Mesmo assim, a editora come o valor todo praticamente do livro, deixa um percentual desse tamanho para o autor e prende seu direito autoral por não sei quanto tempo. Então, tipo, é uma coisa, assim, vamos dizer assim, como ganhar na Mega Sena mesmo, mas no sentido de que você não está ganhando financeiramente. Você está ganhando leitores, né? Mas acaba que financeiramente você não está ganhando. Mas é engraçado, Bruno. Apesar de não, como você falou, de não estar espalhado, divulgado nesse sentido, mas como eu disse no começo da nossa live aqui, né? Você e o Jairo vieram aos meus ouvidos como grandes escritores, como os escritores que estavam produzindo na Paraíba. Então, há uma, vamos dizer assim, não é fama, né? Assim, vamos dizer, porque pode ser uma fama, é porque às vezes a gente usa fama meio errado, mas enfim. É uma fama sua, de outros aqui que publicam, até entre os escritores, mas também entre os leitores, né? Aquele negócio, a internet, ela não mudou esse cenário muito, que eu vejo, mas ela também propagou aqueles que querem mostrar alguma coisa, né? Então, pelo menos, a gente não fica na nossa rua mais. Isso. Não, a internet tem um papel muito importante, né? Você acaba aumentando um circuito de
E sempre é meio parecido com o boca a boca, que se você observar. Então, por exemplo, uma live como essa. Você está dizendo, ó, o Bruno é conhecido na literatura, mas tem muita gente que não conhece. Então, ó, eu estou conhecendo agora, daqui a pouco me segue. Do mesmo jeito, pessoas que é do meu círculo vai dizer, eita, que legal, esse cara faz um café com live, é um projeto interessante, eu vou seguir para assistir uma outra live de um outro escritor da Paraíba que eu não conheço. Né? Veja, mas é sempre aquela coisa meio micro, sabe? É isso que eu digo, né, em relação... Mas eu sinceramente, não é uma queixa, né? Eu tô feliz com o que eu tenho, sabe? Para mim, essas coisas pequenas somadas têm uma significação muito maior do que às vezes você ganhar um prêmio nacional, ser reconhecido nacionalmente. Isso é um detalhe. Eu acho que o mais importante é a gente ter um certo equilíbrio, saber que está no caminho certo, ter uma certa coerência com o seu trabalho, né? Uma linha, né? E fazer o que gosta, né? Então, assim, por exemplo, eu conheço autores, escritores que têm um reconhecimento nacional e às vezes não escrevem o que quer. Por quê? Eles sofrem influência do mercado, do agente. Ó, isso aqui não vai vender, escreva sobre isso. O cara é contista. Aí o que é que os agentes fazem? Façam um romance, né? Ou seja, o cara não tem fôlego para escrever um romance, mas ele escreve por uma demanda de mercado. Eu me sinto muito mais livre, fora desse sistema oficial, escrevendo o que eu gosto. As biografias que eu estou escrevendo agora, eu estou escrevendo. Os roteiros de quadrinhos, teve algumas encomendas? Teve. Mas eu sugeri para as editores, e algumas foram publicadas, outras não foram. Poesia. Quem é que publica poesia no Brasil se não for as pequenas e médias editoras ou as autopublicações? Então, você tendo consciência, eu acho que o mais importante é você ter consciência de onde você está, para não criar uma expectativa de você, de uma falsa projeção, e aí cria uma frustração. Isso é em tudo na vida, Bruno, não é só na literatura. Tem uma frase que diz, felicidade não há alegria e coragem. Então, é isso. Assim, nesse sentido da literatura, eu converso com a minha esposa aqui, às vezes, e eu digo a ela faz, tu tá com um plano tão lá na frente. Aí eu disse, vamos fazer um negócio mais imediato. Aí eu já disse a ela várias vezes, Priscila, a minha meta não é nem de vida, é de morte. Quando eu morrer, se alguém falar do meu nome por causa da literatura ou da poesia, é sinal que eu voei, que eu fiz alguma coisa. Então, a gente que escreve, eu tenho bastante ambição. Eu tenho ambição na literatura. Eu não sou uma pessoa ambiciosa de querer carro, essas coisas, não. É ambição na literatura. Gostaria de ter reconhecimento, bastante. Mas acho que a maioria dos escritores que conheço, eles têm a noção de que isso é um campo muito difícil. É muito difícil a gente conseguir essa projeção. Muito, né? O contexto, né? A gente mora num país ainda que tem sérios problemas de letramento, né? De leitores. Então, primeiramente, a gente escreve por prazer. Isso acho que escrever e ler são coisas que, se a gente não tiver, a gente enlouquece. Agora, em segundo lugar, se vier o reconhecimento e tudo mais, maravilha. Mas se não vier, eu acho que a pessoa que escreve, ela tem que estar sempre preparada, mais do que as outras áreas, para dizer assim, não, eu estou fazendo por prazer. Porque Sim. realmente Tem prazer. É muito difícil, é bem difícil. A gente vê pessoas como, você falou, Idelberto Barbosa, que já escreveu tanto, continua escrevendo hoje diariamente, é reconhecido aqui no nosso meio e tudo mais, porém, como você disse, não há publicações nacionais, ele não é espalhado no Brasil, nesse sentido, né, que a gente está conversando. Então, acho que a gente tem que estar sempre preparado para isso, mas ter alegria e coragem de continuar caminhando, de fazendo, e isso é o essencial. Bruno, tu
citou as biografias. Me fala um pouco sobre essa questão das biografias. Eu confesso que é um gênero que praticamente eu acho que eu só li uma biografia na minha vida, que foi a de Tolkien. Mas não li mais de ninguém. É um gênero que, porque geralmente as que saem mais, talvez, minha percepção, talvez eu esteja errada, são biografias de pessoas vivas. E eu acho que biografia de pessoa viva, e ainda mais escrita por ela, é sempre a visão delas das coisas, e então fica sempre meio distorcido. Mas eu queria saber de tu, essa questão das biografias, como surgiu, como veio, e qual foi o interesse assim de escrever essa biografia do Prestes, né? Assim, comentar sobre as biografias do Prestes, mas também falando da história dele um pouco, né? Pois bem, né? Eu desde jovem, adolescente, eu sempre gostei muito de história, né? Mas eu percebia que eu tinha um interesse mais refinado, vamos dizer assim, para conhecer um pouco sobre a vida. Então eu me interessava muito, porque a gente chama hoje de literatura biográfica, autobiográfica, então livro de memórias, diários, coletâneas de cartas, e as próprias e tradicionais biografias, né, que contam a vida de um sujeito. E claro que a maioria das biografias que me interessavam geralmente eram de artistas, né? Músicos, cineastas, dramaturgos e, sobretudo, escritores, né? Porque é aquela coisa, eu quero ser escritor, né? Eu quero publicar, eu quero saber como é que é a vida do cara, como foi, né? Então, eu guardei durante muito tempo essa afinidade, sempre li, né? Na faculdade de jornalismo, eu ensaiei a primeira vez a possibilidade de estudar biografia no sentido científico, né, da comunicação, na área da comunicação. Só que não deu muito certo. Eu acabei, como eu falei, me dedicando mais à história, e lá na história é que eu fui, com o tempo, percebendo, né, que existiam alguns teóricos, alguns estudiosos, e também foi um período em que os historiadores começaram a voltar a escrever biografias, né, numa perspectiva mais densa, porque durante muitos anos, e até hoje, os grandes biógrafos brasileiros são jornalistas, né? Como é o caso de Rui Castro, Fernando Moraes, Lira Neto. Alguns são ótimos, outros nem tanto, né? Alguns nem sempre o fato de você ser um bom jornalista não possibilita que você escreva boas biografias, mas o fato é que desde os anos 80, a grande maioria das boas biografias brasileiras eram escritas por jornalistas, né? Então, quando eu entrei na faculdade de História, começou a surgir vários historiadores também publicando biografias, geralmente de personalidades brasileiras e internacionais, e eu vi a possibilidade de me dedicar a estudar o fazer biográfico. Eu sempre achava muito curioso como conceber um texto sobre como reconstituir a vida de uma pessoa, porque eu achava assim um desafio enorme, né? Principalmente essas figuras que viveram muito, passaram por muitas situações, por muitas experiências, e com o tempo eu fui entendendo que, na verdade, tanto os historiadores como os biógrafos, e até nós, ficcionistas, poetas, a gente faz um recorte, né? A gente vai costurando as narrativas, vai escolhendo e vai excluindo. Às vezes a gente não tem uma fonte ou outra que possibilita a gente ampliar aquilo, aí a gente vai deixar um buraco. É proposital, às vezes a gente finge que esse buraco não existe, né, na vida das pessoas, e eu fui percebendo isso e ficando encantado com esse processo, né, o processo do fazer biográfico, da pesquisa, da reconstituição, às vezes até da personalidade, da interpretação de um personagem, porque o biógrafo, na verdade, ele acaba se tornando um mediador, um intérprete. E é o que nós fazemos também nas artes, né? Então, nesse sentido, quando foi para fazer o meu doutorado, eu escolhi eu queria escolher ou um artista, ou um poeta, ou um escritor, ou um político, né? Eu sempre gostei muito de política, né? Sempre me identifiquei com a esquerda, e eu disse, não, se eu não fizer de um personagem literário, eu pensei no Augusto dos Anjos, a gente falou do Augusto, eu pensei no Guimarães Rosa, pensei no Getúlio Vargas, só que como eu sempre gostei muito de história do Brasil, eu disse, não, tem um cara
que eu acho que merece fazer uma discussão sobre como foi construída a biografia dele, qual o papel dele, e como os biógrafos ajudaram a construir uma espécie de mitologia política. E aí surge o Luiz Carlos Prestes, né, que viveu muito tempo, que foi biografado por nada mais, nada menos que Jorge Amado, né? Aí é foda, como se diz, né? O cara escreveu uma biografia em 42, com o Prestes vivo ainda, e essa biografia é republicada até hoje, então eu faço uma análise sobre essa biografia de Jorge Amado, e eu acabo incorporando outras que surgiram ao longo do século XX e século XXI, inclusive a filha dele, a Anita Leocárdia Prestes. Então, assim, quando eu terminei minha tese, eu me senti meio que pronto para exercitar agora de forma mais direta a biografia, né? Hoje eu estou escrevendo paralelamente, eu tenho 3 projetos de biografia, e aí é diferente da minha tese, porque minha tese, Igor, é um estudo sobre o fazer biográfico. Agora, eu estou me atrevendo a escrever uma biografia propriamente dita, apesar que os quadrinhos também são biográficos, né? Só que a dimensão deles é um pouco menor, né? O enquadramento dele, 30 páginas, e aí é muito mais difícil, inclusive, porque esse enquadramento exige vários vácuos, vários silenciamentos, vários recortes, como o biógrafo, que faz uma biografia de 600 páginas, também faz. Só que um escritor que faz 600, escreve sobre uma pessoa em 600 páginas, ele vai ter mais tempo e os recortes vão ser minimizados, né? Já o quadrinho não, é aquele acabou, né? Você precisa ter um início, um meio, um fim, muito claramente. Então é um caminho muito curioso que eu estou aprendendo a fazer. No momento, eu estou escrevendo a biografia do Arnaldo Xavier, que é um poeta e militante negro, nascido em Campina Grande, mas que foi radicado em São Paulo, já falecido. Já tem um material muito, muito, muito grande. Vou tentar agora um pós-doutorado em cima dessa biografia, né? Eu percebi que a academia acaba me ajudando muito, porque a academia ela estipula prazos. Como eu não tenho um editor para encher meu saco e dizer, olha, você vai publicar, né, como os grandões aí, você tem até 2025 para publicar, você vai ganhar um adiantamento, que é o sonho de todo escritor, né? Tem um adiantamento para você escrever com prazo delimitado, contrato já escrito. Eu não tenho esse privilégio ainda. Então a academia, a universidade, ela acaba me dando um certo respiro nesse aspecto. Mas, respiro entre aspas, e né? acredito que ela também fornece ferramentas que uma editora não ia fornecer, né? Também. Não. Exatamente. Acredito assim, ferramentas de pesquisa, né? Que eu falo nesse sentido, de você encontrar mais fontes, essas coisas todas. Na verdade, a gente, mesmo com a editora, né? Um anula a outra, né? Uma coisa não anula a outra, sim. Mas os prazos de pós-graduação, graduação, acabam levando você a criar um certo método, né? Tem gente que é tão meticuloso que coloca para si sem ninguém cobrar, nem esposa, nem editor, nem orientador, nem nada. Assim, em 2 anos eu faço. Eu não consigo, né? Se não tiver alguém pentelhando, assim, dizendo... Rapaz, eu confesso a tu, isso que eu sou essa pessoa. Mas eu sou essa pessoa por, vamos dizer assim, por ser a outra pessoa. Eu me via tão desleixado e tão não sei o quê, que quando eu comecei a construir meus pensamentos de que eu ia escrever, eu tenho que estipular prazos, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer, porque senão não sai. Então, vai levando. Aí eu comecei, a polícia interna começou a fiscalizar pesado. E, cara, importante. Todo dia é uma guerra contra a preguiça, mas eu faço alguma coisa, porque não é a preguiça, é o cansaço, sabe? Às vezes, muitas vezes é o cansaço. E como é que se diz? E eu fico, nesse sentido, eu sou bem militar mesmo, né? De fazer alguma coisa, alguma coisa todo dia, sabe? Assim, porque senão não sai. Senão não sai. Por exemplo, agora eu tô
fechando o segundo livro de poesias. É um livro todo de sonetos, no qual eu mergulhei no soneto de uma forma que absurda, assim, no sentido de que consumiu minha mente. Mas botei o prazo, consegui cumprir, graças a Deus. Aí já estou estipulando outro prazo. Por exemplo, a gente estava conversando agora, queria até pegar a deixa do Prestes, que eu estava lendo sobre a passagem dele daqui na Paraíba, porque eu estou escrevendo também em paralelo a isso um romance, e no romance tem um personagem lá em Piancó, que o padre Aristides guerreou com a coluna, e, como é que se diz, o personagem toma parte também nisso aí. Então eu fui ler sobre a passagem de Prestes aqui, como foi, tudo aquilo. Então, mas o romance estipulei o prazo, 40 anos eu tenho que acabar. Então, tipo, aí é acabar. Aí vem revisão, vem leitura, vem Sim, sim. acrescentar O outra coisa. ponto final no sentido que é o início do fim, É o né? início do fim. Agora, também, se não tiver esse prazo, bicho, eu não É. me movo. Então, você falou a questão da academia, eu acho que ia facilitar muito na minha vida, porque eles que iam ter esse papel militaresco, em vez de ser eu aqui. É muito bom, né? Quando você tem. Na verdade, eu até, quando é literatura, eu costumo não botar um prazo exatamente, né? Eu vou fazendo o prazo, mas chega um momento que você diz, está pronto. Então eu acabo sendo levado pelo projeto, pela obra. A não ser que apareça alguma coisa. Eu tenho uma ideia, a ideia ainda não está formatada, aí vem um edital, e o edital se encaixa em alguma. E aí eu corro dentro daquele prazo. Então eu fico muito. Pelo menos, o meu método de trabalho, apesar de eu ter, vamos dizer assim, um cronograma interno, quando eu tenho um externo, eu trabalho mais, com mais dedicação dentro de Deus. Eu quero fechar naquele lugar, naquele dia, naquele momento. Então eu prefiro. Eu não sei se você tem uma coisa que está me ajudando muito, é o diário. Sim, Diário. Já mandaram eu Você fazer, está já. falando do processo de escrita diária, né? Uhum. Eu, eu recentemente, eu tô realizando um sonho. Desde março desse ano, eu comecei a escrever um diário. Já está em 2 volumes aqui, isso tem 240 páginas. Então eu acabei, de uma maneira militar, como diz você, obrigatoriamente eu tenho o meu momento de escrita, Sim. de si, sabe? Isso acabou me ajudando até da cabeça, para Sim, cabeça, para sim. refletir o dia, aquele dia, as coisas que você fez, as ideias, o cotidiano, né? Isso me ajudou muito e é meio na contramão do caos temporal que eu vivo, assim, em relação a projetos, né, literários. Então o diário acabou tá me dando tá me ressignificando devido a essa obrigação meio que diária de escrever, Bruno, sabe? assim, eu ouvi o Miquel Falabella uma vez falando, perguntaram a ele, eu acho que se encaixa essa pergunta, tu, nessa questão do fazer múltiplo, de fazer várias coisas. Perguntaram ao Miguel como ele conseguia dar conta, enfim, dessa fazer várias coisas, peças, a TV, enfim. E ele disse que era uma necessidade até, porque ele era uma coisa de criança. A criança brinca com. Eu agora estou com um bebê, eu sei bem. Brinca com um negócio, abusa, vai para outro. Uhum. Abusa, vai para outro. Comigo é assim. Eu passo um tempo nos cordéis, daqui a pouco eu tô que não aguento cordel, eu vou para outra coisa. Contigo Ah, também é assim. é, Tipo, vai para outra coisa. eu, eu não consigo fazer uma coisa só. Eu me entedio, eu me estresso. Mesmo quando era para escrever a minha tese de doutorado, eu estava escrevendo um artigo sobre outra coisa, estava lendo livros que não tinham nada a ver, estava escrevendo um poema. Se você vê, eu não sei se, eu acho que não é uma questão só do Miguel Falabella, nem do Igor, nem do Bruno. Eu acho que muitos artistas eles têm essa característica. Eu me entedio muito quando eu faço uma coisa só. Então, o dia de hoje, eu dei 3 aulas.
eu fiz 10 pareceres de um projeto, eu adiantei meu projeto de pós-doutorado, eu escrevi um poema que me veio na cabeça, daqui a pouco eu vou escrever um trechinho diário, e aí e tem a vida cotidiana, né? Almoçar, jantar e brincar com as crianças, eu tenho 2 filhas, né? E eu percebo muito isso também, né? Você falou, né? De estar brincando com o brinquedo, daqui a pouco o brinquedo, isso não tem mais graça, eu venho para outro e esse outro desmonta, aí você vai desmontando, né? Eles desmontam o brinquedo e daqui a pouco estão brincando com a caixa de um outro brinquedo, o brinquedo não tem sentido. Eu acho que a gente é um pouco isso, né? O artista tem muito disso, de se reinventar. E no meu caso especificamente, eu nunca consegui, desde que eu comecei a ter essa consciência, me dedicar a uma coisa só. Os projetos em alavanche, assim. Aí tem hora que eu tento, paro e disse, não, isso aqui tem que acontecer, tem que ser terminado, tem que ser concluído. E aí eu me dedico mais a uma coisa do que outra, né? Mas mesmo assim, uma coisa que eu não gosto é essa coisa da obrigação mesmo, né? Porque tem hora que você vai levando com a barriga e você precisa terminar, né? Mas eu vou levando a minha maneira. É uma maneira meio caótica. A minha esposa costuma dizer que eu sou um organizado desorganizado, né? Eu me desorganizo, mas ao mesmo tempo eu estou organizando as coisas, ou classificando as coisas, né? Eu acho que tem muitos artistas que têm esse perfil, não é só o Miguel Falabella, não é só o Bruno, não é só o Igor, né? E eu acho isso que faz parte do processo criativo. Essas conexões que a gente vai fazendo. Mas você veja. Que tem uma raiz aí, né? Mas da você infância, veja, do brincar. às vezes a gente não está nessa disciplina de vou começar, vamos dar um exemplo. Vou começar esse cordel hoje, em 9 horas, vou acabar de 10. Você pode não fazer isso. Assim, mas a disciplina de todo dia fazer alguma coisa, e essa coisa, nem que seja leitura para uma coisa futura, ou leitura para revisão, ou qualquer coisa assim. Da preparação, né? A preparação. Quantas vezes, pronto, eu lanço meus folhetos de 7 em 7, os cordéis. Aí eu já tô com 5 escritos agora. E tem 2 que tá na minha cabeça. Só que aí você vai pensar como vai fazer, você escolhe um dia que você tá bom para fazer. Mas enquanto eu não faço isso, aí eu tô lendo sobre, vamos dizer, como a gente falou aqui, sobre a batalha lá em Piancó, com a coluna, tô lendo outra coisa e outra coisa, mas tem essa disciplina de sempre estar fazendo, como você disse. Pô, eu não escrevi sobre o que eu tenho que escrever, mas eu escrevi um poema, que lá na frente pode virar um livro, fazer parte de um livro. Então, mas eu acho, Bruno, assim, que essa ilusão, pelo menos eu vejo isso, essa ilusão de que a gente vem, faz assim uma vez e acabou. Não, cara. Ninguém que eu conheço que se deu bem, vamos dizer assim, num qualquer escopo, o cara não teve disciplina e era mergulhado naquilo. Então, todos eu acompanho, eu gosto muito de também, como você, saber as histórias dos artistas, sabe? E geralmente eu vejo, e você vai acabando traçando como é que se fala? Esses paralelos. E você vai vendo que é comum em todos, isso do rockstar ao escritor de cordel, o cara é apaixonado por aquilo. Então ele vive para aquilo. Por exemplo, você, vamos dizer, eu ou você, ou outro que vai para vários campos, a gente não é apaixonado por um campo só. A gente é apaixonado pela escrita. Aí a escrita moldela isso tudo. Então, tipo, acaba que isso toma conta do nosso dia, de alguma forma. Então, não há essa questão de, eu vou sentar aqui, como as pessoas muitas vezes imaginam, que a gente não estuda, ou no sentido, não estudar no sentido de mergulhar num tema. Ou não vem assim do nada. Não vem, velho. É muita preparação, é muita coisa.
e às vezes é uma preparação inconsciente, né? Tem uma coisa que você leu há 10 anos atrás, que você até nem lembra, mas de repente você está fazendo, e diz, caramba, isso aqui tem a ver com... E você vai lá, procura o livro, e eu li, eu acho que isso aqui surgiu disso, né? Porque a gente vai, além das experiências, né, que a gente vai vivendo na vida, você está vivendo a experiência de ser pai, né? Eu também tenho 2 filhas. E como a vida vai dando um repertório para a gente, né? Para tudo isso. Os livros, os filmes, as músicas. Acho que foi agora uma colega Vitória Souza, né? Ela falou, eu mesmo estou lendo 3 livros, né? Minha mãe, Veja, é minha mãe. é sua mãe? Ah, legal. Essa coisa da leitura, como é importante. Antigamente eu era bem disciplinado, eu lia um livro e só saía para ler outro depois. Né? Hoje eu sou um caos ambulante, assim, é 10, 15, 20 livros ao mesmo tempo. Termino 3, entra mais 3 na fila. Parece aquele cálculo matemático que o aluno vê no quadro, né? Que você não entende só número, né? Aí 10 menos 7, aí tem menos 7 mais 8, um caos, né? E esse caos tem uma certa ordem, tem um certo sentido, né? E eu acho isso importante porque vai dando repertório, né? Claro, claro. Para nossas ideias, para nossos sonhos. E é muito bom trabalhar com criatividade, Sim. sabe? Mexer com isso, né? Porque você consegue entender melhor as coisas. E mesmo que não consiga, esse aprendizado de não conhecer vai te fazendo melhor, sabe? Enquanto sujeito. Se Claro. não servir para literatura, vai servir para outra coisa, né? Então, é uma coisa que eu sinto muito prazer, trabalhar com esse mundo Bruno, que a vida me possibilita. dentro disso da literatura, do teu percurso aí, tu faz parte de 2, vamos dizer assim, organizações bastante relevantes. Uma é a Academia de Letras de Campina Grande e a outra é o Instituto Histórico, né? O Instituto Histórico, aí você me perdoe que eu não lembro, é o da Paraíba ou de Campina Grande, que você faz parte? É o de Campina Grande. É o de Campina Grande. Pronto. Isso. O Instituto Histórico, para mim, assim, de qualquer estado, de qualquer lugar, de onde for, de cidade, de estado, é um órgão muito massa. Assim, sabe? É um órgão que reúne pessoas curiosas, pessoas que sempre estão escrevendo sobre períodos que você... Às vezes você vai pesquisar 1797 na cidade de Monteiro, tal coisa. Aí tá lá, o cara escreveu do Instituto Histórico, não sei o que, tarará. E eu acho isso massa, que fica meio que em paralelo tem muita gente da academia, mas em paralelo à academia no sentido de preservação mesmo da nossa história, né? Assim, eu acho muito bacana. E eu queria que você falasse um pouco sobre essas tua atuação desses 2 órgãos, assim, pra gente. Certo. Essas instituições, elas têm uma importância grande, né, no cenário. Muitas vezes a gente desconhece, né, o papel que elas têm, porque a mídia não conhece, não passa essas informações. Eu sempre disse que existe a literatura e existe a vida literária. São coisas diferentes. Às vezes você se dedica muito mais a escrever, mas a vida literária é muito importante, porque coloca você num círculo, numa rede de relações com outros profissionais do ramo, né? Então, tanto os institutos como as academias têm essa função. Evidentemente que a gente, como nós somos um país muito, muito desigual, com espírito bacharelesco, vamos dizer assim, às vezes essas instituições elas são meio contaminadas por um certo elitismo, mas elas têm, quando elas têm uma boa gestão, elas podem colocar à disposição da sociedade muitas coisas interessantes, como coleções de livros sobre a história local, sobre escritores locais, né, concursos, parcerias com universidades, com escolas, projetos de feiras literárias, de festas literárias. Então, assim, essas instituições, elas têm essa missão.
No caso específico do Instituto, ele ainda é um pouco maior, porque às vezes ele se torna um importante centro de documentação. E você não vai encontrar documentos fáceis na internet, ou em livros ainda. Alguns desses documentos são inéditos, né? Então você acaba encontrando nos institutos, nas academias também, em alguns casos, essas documentações sobre os escritores locais ou escritores que já tiveram algum tipo de reconhecimento. Então, eu fui convidado a participar desses institutos há alguns anos atrás. Hoje, devido à correria, né, de trabalho como professor, como escritor, cuidando das minhas filhas, da minha esposa, da família, eu acabei me distanciando um pouco, né? A Academia de Letras, até pouco tempo eu era vice-presidente, né? Hoje o presidente é o advogado Télio Farias, né? Que vem fazendo um trabalho muito bonito, muito bacana junto à Academia de Letras. Foi recentemente eleito, inclusive, na Academia Paraibana de Letras, né? Que é uma instituição também muito importante, muito tradicional aí em João Pessoa, a mais importante academia do estado. Isso. Então, hoje eu estou um pouco afastado dessas instituições, né, por uma questão particular mesmo. Eu acabei me distanciando um pouco, foi uma opção minha, mas isso é um momento, né, da vida que a gente... Mas eu já fui muito integrado a eles, aos projetos dessas instituições, como também do Instituto Histórico de Campinas. Estou um pouco afastado, mas provavelmente em breve eu vou ter que voltar, né, justamente por isso, porque lá tem alguns documentos sobre a história de Campinas, sobre alguns personagens que eu pretendo estudar e pesquisar. Então eu acho isso muito importante. A sociedade às vezes não conhece o papel dessas instituições por desconhecimento, né? Porque eles são, além de ser um espaço em que os escritores locais, os intelectuais, os dramaturgos, não são só pessoal ligado à letra, né? Mas de outras áreas trabalham, né? Mas também são importantes centros de memória, centros de pesquisa, centros de documentação, e nós sabemos o papel dessas instituições, né? O Instituto Histórico Brasileiro, a Academia Paraibana de Letras. Você tem institutos aí que estão sendo criados, pipocando em várias cidades, isso é muito importante, né? As academias de letras, de artes, porque às vezes o município é pequeno, mas ele tem uma série de artistas e série de escritores, e muitas vezes eles não têm contato um com outros, e quando você se une para um bem maior, né, através dessas instituições, você pode colocar em prática muitos projetos, né, colocar muito projeto, e valorizar e criar, inclusive, identidades. Uhum. Eu não sei se você sabe, mas o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, criado ali no Império, no Dom Pedro, na época do Dom Pedro, ele moldou a ideia de identidade do Brasil. O que a gente entende sobre o Brasil, uma parte, devido ao Instituto. Do mesmo jeito aqui, ó, a ideia que nós temos de ser paraibano tem muito do Instituto Histórico Geográfico Paraibano, tem muito do que a Academia de Letras da Paraíba criou ao longo do século XX. Então, isso a gente desconhece. Por quê? Porque o exercício de pensar uma identidade, certas práticas, o que nos identifica enquanto sujeito, são os intelectuais, são os artistas, né? São os professores, são essas pessoas que vão moldar, vão determinar de uma maneira, dentro de uma autoridade intelectual, para dizer, ó, o que é ser brasileiro, o que é ser paraibano, o que é ser pessoense, né? Veja que o papel que a literatura tem e a história tem para nos identificar. Exato. Pra nos identificar enquanto sujeitos, de você dizer exatamente os símbolos. Essa bandeira aqui não está aqui de graça, vem em homenagem a você, porque sei que você é um apaixonado pela Paraíba também. E a questão... Sim, e adoro essa bandeira. Então, essa bandeira, eu posso estar sendo até injusto com o prêmio que recebi. Mas recebi um prêmio agora há pouco do Sarau, e peço desculpa se estou sendo injusto, recebi um prêmio do Sarau que era a bandeira da Paraíba, a atual. E ela está aqui na minha estante, o prêmio está aqui. E eu disse a Priscila, quando eu olho para essa bandeira, eu não tenho sentimentos bons. Não é no sentido de, enfim. É no sentido de que quando eu comecei a ler sobre a história da Paraíba,
eu vi quanto sangue rolou para essa bandeira estar aí, sabe? Eu costumo dizer, e disse na live com o Braulio, agora na última live, o escritor paraibano, a arte paraibana, ela é melada de sangue. A nossa história paraibana é melada de sangue. E isso molda a gente, o jeito da gente falar é mais duro, é mais, vamos dizer assim, áspero. Você pode comparar até com nossos vizinhos pernambucanos. Os pernambucanos são mais solares, são mais coloridos. Vem a literatura, as literaturas que eu consumo de lá, é outro tipo de linguagem. Então, quando a gente vem atrás desse símbolo, dessa bandeira, é para um pouco amenizar o que a gente já sabe que aconteceu por causa dessa outra. É os símbolos. E interessante, aí mudando um pouco, mas interessante você falar essa questão das academias do elitismo. Eu acho que as coisas, elas são frutos do seu tempo. Então, tipo, as coisas, se forem, vamos dizer assim, tiverem a mente aberta, as organizações, as associações, o que for, ela vai ser fruto do tempo dela. Então, a Academia Brasileira de Letras, hoje, vejo que está ocorrendo uma mudança, né? Aceitou agora Gil, enfim, está havendo uma mudança que é fruto do seu tempo, que nós precisamos, e é uma necessidade atual, de representatividade. Então, todo mundo pode, deve e tem que ser representado. E eu acho isso importantíssimo. A academia daqui, paraibana, eu acho que, mais do que elitista, nesse sentido que a gente vem falando, ela é uma academia machista. Tem muito poucas mulheres, mas não é uma coisa engessada. Vejo que muitos, Idelberto, por exemplo, está sempre postando e está sempre conversando sobre, já vi ele conversando, que a academia precisa abraçar outras pessoas, além dessas pessoas que a gente já sabe que sempre vão estar lá. Eu costumo dizer que a Paraíba não tem, todo mundo fala isso, Paraíba não tem partido político, tem família. E essas famílias, elas se embrenham em tudo que é canto. Elas não se embrenham só na política. Você que gosta de política sabe. Um dia desse estava escutando jornal aqui, presidente de não sei o que, quando acaba ver o sobrenome lá, tá ligado a não sei o que, a uma família importante. Então a mesma coisa acontece dentro desses meios. E cabe eu acho que não é, tenho quase certeza que não é, mas uma pessoa como Lourdes Ramalho, a contribuição que ela deu para a cultura, por que ela não está numa academia paraibana de letras? Então, essas coisas que eu acho que tem que ser quebradas. Logicamente, a academia paraibana, e toda academia, é um órgão privado. São pessoas, escritores que se juntam. A gente não pode exigir que eles sejam de tal forma. Não, cabe da consciência deles, mas acredito também que, apesar de tudo, eles estão tendo essa consciência de que os tempos mudaram e que eles precisam olhar para vários lugares. E concordo com você, né? A Academia Brasileira de Letras vem passando nos últimos 4, 5 anos por um processo de mudança que realmente tem tudo a ver com essas reivindicações, né? Por mais que seja um órgão privado, ela carrega um nome brasileira, né? Ela tem uma representatividade, ela deve ter uma representatividade e nos últimos anos vem tendo, né? Vem tendo, atualmente, recentemente nós tivemos Ailton Krenak, né, o primeiro indígena a ser eleito membro da Academia Brasileira de Letras, a Fernanda Montenegro, Gilberto Gil, né, e tantos outros. Então a gente já era uma demanda, já uma insistência, uma discussão. E aqui no caso da Paraíba há uma resistência muito grande, né? Por N motivos, né? Até porque existe uma questão de status sociais, né, de você estar numa academia. No caso da Academia Paraibana de Letras, tem muito a ver com isso, né? Você tem ali, basicamente, 4 ou 5 instituições jurídicas, religiosas, que dividem as vagas, né? Você tem representantes da Diocese, você tem do Tribunal de Justiça, né? Você tem da Universidade Federal da Paraíba, até porque a academia está em João Pessoa.
Então a gente observa. E tem a cota daqueles escritores de batalha mesmo, né? Que estão na tradição do jornalismo literário, da crítica e da poesia e do tem aqueles romanceiro. que mesmo que não queira, vai ter que estar lá, porque senão a academia passa vergonha, né? De não estar lá. E tem muita coisa, assim, muitas vezes os escritores, tem alguns escritores que não têm um perfil para isso, não querem, né? Um dia desse eu estava vendo, o Drummond nunca entrou na academia. O Drummond não entrou porque não quis. Academia Brasileira de Letras, né? Ele não quis. Mário Quintana queria, e muito. E nunca foi eleito. Né? E veja como a percepção, né? Não é uma candidatura. Ariano disse que não batalhou para ser candidato. Botaram o nome Pois dele. Ele foi praticamente coagido, né? Tanto na paraibana quanto da brasileira, você deve estar lá. Né? Ele acabou indo. E na paraibana fizeram uma pirraça com ele que se ele tivesse vivo, meu Deus, ele tava lá quebrando tudo. Botaram a foto dele e embaixo botaram João Pessoa. Tá ligado? Que lá tem um local de nascimento, né? Então tá lá João Pessoa embaixo da foto de Ariano. Pronto. O cabo que foi o pivô da morte do pai dele tá com o nome embaixo dele, na Academia Paraibana. Então aí para você ver. Pois é, bem disso. E tem essas minuciazinhas, né? Então, assim, não é muito incomum você encontrar na academia pessoas que não têm nenhuma relação com esse mundo das letras, né? Então, ali por questões políticas, de status social, porque, na verdade, essas academias, elas têm esse perfil múltiplo, né? Eles vão mudando com o tempo. Aí você vê, a pressão social está fazendo algumas se modificarem. Eu soube recentemente que já tem algumas academias que têm cotas para homens e mulheres, né, estabelecidas. São geralmente academias criadas justamente para tentar, mulheres e homens, 20 homens, 20 mulheres. Eu acho assim, Bruno. Eu não acho que... Vamos dizer, eu não acho que múltiplas, né, para você tentar equalizar. Às vezes dá certo, outras vezes não. Eu acho que nesse caso não caberia, minha opinião talvez até mude depois, provavelmente irei mudar. Mas eu acho que nesse caso não caberia a questão da cota, e sim do reconhecimento. Explico. Não é porque a pessoa é mulher que vai ter que estar lá. Não, até porque, ali como você disse, é um órgão que vai preservar a literatura, vai trabalhar a literatura, vai, vamos dizer, expandir a literatura. Então, logicamente, mas a academia tem que estar ligada que se tem uma mulher com valor literário para que esteja no meio dos acadêmicos, discutindo literatura, propondo certas coisas, ela esteja lá. Agora, como já vi academias que também tem as mulheres lá, mas, como você disse, tá lá por tá. Então não adianta, entendeu? Agora, se há pessoas com valor literário nesse sentido, que é até relativo um pouco, mas não tanto, se há pessoas, olhem para todas as pessoas. Não olhem para aquelas pessoas específicas só, é mais nesse sentido. Enfim, aí é uma opinião, né? Mas vamos lá para... Olha, diga. Sim, diga aí. Não, que eu ia falar... Não, eu estava falando assim, que a gente estava falando sobre perfis de academias. Eu acho que a melhor academia de letras, as academias que eu tenho uma admiração mesmo, são aquelas que fazem parcerias com outras instituições e saem do pedestal, sabe, e vão para o mundo social mesmo, sabe? São poucas. São aquelas que fazem projetos com escolas públicas, que levam o acadêmico para falar com os alunos, que fazem concursos de autores estreantes, estimulando a produção, que criam coleções de livros com republicação de obras que estão esgotadas. Sim, sim. Eu acho que são essas academias, independentemente de quem nomes estão lá. O problema é o fazer, né? É o fazer. O que eu percebo é que muitas... são as pessoas que estão lá, né, Bruno? Então, tipo, são as pessoas. Mas assim, o que eu percebo é que as pessoas só querem entrar por pura vaidade. Né? E não colaboram nesse sentido, né? Bom, voltando ao livro do Prestes, é muito interessante a questão do Prestes. Como você disse, ele é um longevo. E no século XX,
aconteceu tudo, né, assim, na humanidade. E aqui no Brasil é engraçado ter essa figura como Prestes, que praticamente está no século XX toda e atuante. Aí você fala, a gente falou, já tinha uma biografia em 42, você falou? Isso, do Jorge Amado, a 42. primeira edição do livro Você vê, em espanhol é de 42. o cara viveu até a década de 90, em 42 já tinha biografia. Então, só o lance dele da coluna já dava uma biografia, porque a história é riquíssima. Uhum. Eu queria saber, aí, mais curiosidade minha, se tu tem, vamos dizer assim, se tu pesquisou e se tu tem conhecimento do impacto da passagem dele aqui na Paraíba. Assim, porque entrevistas que vi de Prestes, ele disse que no tempo da coluna, ele não tinha ainda lido Marx, essa galera toda, e Isso. era mais um Prestes com vontade de mudar do que propriamente aquele idealismo do comunismo e tudo mais. Então, mas ele encontra aqui no sertão um reacionarismo um gigante, né, que sempre teve nesse sentido, e um conservadorismo gigante. E como foi essa passagem dele aqui na Paraíba, assim, da coluna? Pois é, dentro da coluna, né, que vai de 1924 a 1927, ele cruzou muitos dos estados da federação, né? Começou ali no Rio Grande do Sul e foi subindo, né? Pegou ainda um pedacinho ali do Maranhão, Piauí, e deu uma bela de uma volta E ali vale pelo onde salientar. hoje a gente chama de E vale Nordeste, salientar, o até cara tem que chegar, ser macho, viu? é, Porque, meu amigo, foram mais de tu 25 é mil doido. quilômetros rodados durante mais de 2 anos. No Foi meio do muita nada, meu batalha. amigo, sem remédio, sem nada, tu é doido. Uma situação muito. E assim, recebendo apoio, mas também tendo que batalhar para sobreviver, né? Então era um conjunto muito grande de homens, sobretudo. Tinha algumas mulheres, mas sobretudo homens. Agora, dentro do histórico, dentro da história da coluna, que por sinal o próximo ano vai fazer, né, iniciar o centenário. Espero que a gente tenha um problema seríssimo com movimentos sociais no Brasil, né, e ações nessa natureza. Há uma tentativa muito grande de invisibilizar, de apagar, de não comemorar. A gente comemora muita coisa boba, não tem muito sentido. E comemorar no sentido de refletir, Sim, né? Então a sim. gente espera que próximo ano comecem a se debater a importância que foi a coluna Prestes, Bora né? fazer, A coluna Miguel bora fazer um Prestes moído aqui na Paraíba. tem que ter, né? Então, dentro da história da coluna Prestes, a Paraíba ela tem um papel importante, né? Por causa, não no sentido exatamente positivo, né? Porque o poder instituído ali da República Velha, ela vai utilizar de um fato que aconteceu na Paraíba, o chamado massacre de Piancó, né, como uma espécie de metáfora de como não seria muito bem-vindo esse tipo de movimento político, né, de descobrimento dos sertões, das engrenagens, né, oligárquicas, né, as denúncias sociais que a coluna Prestes fez, né. É curioso pensar que, como você falou, que o Prestes não tinha certa consciência política de esquerda ainda, ele era um liberal, um tenente liberal, e ele foi descobrindo o Brasil naquele momento, né? Então, caramba, existe fome, né? O cara mora aqui também, no Rio de Janeiro, a periferia morre de fome. Quer dizer que nos sertões as pessoas não têm remédio, não têm assistência médica. Então, essa descoberta é uma consciência que foi sendo formatada por ele, não só por ele, mas todos os tenentes que estavam liderando naquele momento. E veja, naquele tempo, ele já tinha conhecimento do sertão de Euclides, já tinha tido um movimento lá no Rio Grande do Sul, e mesmo assim, não era, vamos dizer, uma coisa propagada, né? O Não, sertão ainda continuava abandono completo. abandonado, enfim. À mercê, né? A população vive à mercê, expectativa de vida baixíssima, vivendo no meio quase do nada, né? Se alimentando de forma e à mercê dos coronéis, né? Em grande parte, né? As pessoas que detinham a terra, né? Que era um grande privilégio para poucos nomes, poucas famílias. Então
ele teve esse contato. Aí quando chegou aqui na Paraíba, né, teve esse problema, né? A coluna passou por muitos problemas ao longo do tempo. Mas no caso do massacre chamado, eu até não gosto muito de chamar de massacre, porque na verdade eu estou comungando com a ideia oficial, da memória oficial sobre né, que acaba marginalizando a coluna Prestes por esse fato. Sim. Ninguém pensa nas atrocidades que os próprios, né, o próprio poder instituído na época, a República Velha, promoveu. Né? Porque se fala muito do que o coluna Prestes fez de ruim, né? Mas a gente tem que lembrar que é uma faca de dois gumes, né? Dos dois lados. As grandes vítimas eram a população mais pobre. Por que eu estou dizendo isso? Porque para sobreviver, o pessoal da coluna ele teve que pegar comida, sequestrar bens das pessoas. E o instituído também fazia isso, né? Os cangaceiros fizeram isso. Os macacos, como eram chamados, policiais, eles faziam isso a todo momento. Então, a grande vítima era o povo mais pobre. Então, quando houve na Paraíba a morte de um padre, essa é a questão. Eu acho que teria passado despercebido. Isso aconteceu durante toda a caminhada da coluna Prestes. A questão é que não era qualquer padre, era um padre que tinha, que tinha um poder político muito grande, né? Que tinha muitos inimigos também, Andava armado, mas que tinha muitos aliados políticos, né? E ele tinha um ciclo de relações. Então, não foi qualquer padre. E o fato de ser padre potencializou que essa memória sobre o chamado massacre do Piancó estabelecesse essa memória negativa. Claro que é uma memória em disputa, porque se você olhar bem, vai ter pessoas que vão relativizar alguns acontecimentos, vão ressignificar. E é curioso observar que Prestes, né, tem alguns estudos que mostram a coluna Prestes, ela tinha intenção de chegar até Campina Grande, quem sabe até o litoral, até o Recife, né, e acabou ficando ali no sertão, e depois entrando em Pernambuco. Ele poderia ter tido, a coluna Prestes poderia ter tido outras experiências naquele momento, no estado da Paraíba, né, na província da Paraíba. E é engraçado e não teve. Que você falou, né, Bruno? A Paraíba no centro. Você veja, podia ter morrido esse padre em qualquer canto. Nem morrer aqui na Paraíba, né? E é engraçado como a gente, mesmo pequeno, faz essa relevância, esses vultos que ainda permanecem, né? Isso. E ele simbolizava um pouco esse poder instituído, né? Mistura poder da terra, poder político e poder religioso. Né? Não era muito incomum encontrar padres que eram prefeitos, que eram coronéis, como é o caso dele, ele era um coronel. Ele era um coronel, ele dominava aquele cenário político, claro, que tinha oposição a ele, né? Um grupo familiar que era oposição a ele. Quando ele morreu, algumas pessoas comemoraram e outras pessoas ficaram abaladas, até porque pelo tipo de morte. Além de ter sido um padre, ele foi morto de maneira extremamente cruel. Ele foi trucidado e jogado na lama, junto com seus companheiros. Então, assim, o fato em si, aí vem a narrativa, o papel que a narrativa tem. A depender do olhar de quem está aí, de onde parte essa narrativa, aí vão surgir interpretações diferentes. Alguns vão colocar ele como um deus, um homem puro, um padre, um homem. Já outros vão dizer, isso era um cangaceiro, isso era um coronel. Veja, a depender do lugar, você vai ter interpretações diferentes sobre essa passagem da coluna Prestes sobre a Paraíba. E eu acho que é essa coisa que é fantástica. Eu acho que é o olhar, né? Os olhares diferentes sobre um fato. Eu acho que santo não era, porque o Nordeste, com a vocação para gerar santo que tinha, se esse padre fosse bom, lá em Piancó tinha uma procissão todo ano para ele. Mas não foi, não tem. Então, santo ele não era, né? Então, assim... Mas assim, houve tentativas, né, de colocar ele num pedestal de um herói. Claro, claro que tem questões aí. Será que conseguiram? Provavelmente não. Não, os argumentos não foram suficientes para provar. É aquele negócio, né? A coisa se propaga no povo, a coisa se propaga se tiver vulto no povo. Como eu acabei de dizer, se ele fosse essa pessoa que pintam, o povo tinha propagado e até hoje tinha gente lá fazendo peregrinação através o Prestes,
o Prestes também foi cultuado como uma espécie de deus pelos comunistas, né? Quando ele se torna secretário-geral do Sim. partido, depois de 9 anos preso no Estado Novo, sofrendo as piores atrocidades no regime do Estado Novo, ele sai como uma espécie de deus, assim, uma popularidade. Ele teve uma popularidade enorme, né? A gente falava sobre João Agora, Pessoa, sobre a bandeira da Paraíba, né? A bandeira da Paraíba só é vermelha, preta e tem esse nego por causa de toda uma comoção social que foi construída em cima da figura de João Pessoa. Tem um livro do Luciano Queiroz, que é um historiador aqui de Campinas, que ele disse que teve gente que fez procissão, fizeram campanha, né? E ele também, segundo dizem, intercedeu como um santo para algumas pessoas, conseguiram milagres através de João Pessoa. Isso tudo é narrativa, né? Que vai sendo construída. Acredita quem quer. Mas, uma veja, coisa muito nós interessante temos uma de Prestes, você falou nessa questão da tortura, um cara como ele, relevante como era, e ter passado por Estado Novo, ter passado por 64, ter passado pela coluna também, como é que esse cara ficou vivo esse tempo todo? Então, eu acho que a questão também, não vamos matar esse cara, porque se matar, aí o bicho pega mesmo. Será que não havia um pouco disso nele? Teve, com certeza. Ele teve a oportunidade de ser assassinado várias vezes, né? Ele teve a oportunidade. Só que os regimes autoritários sabiam que, em alguns casos, você acabar com o seu principal opositor é você reforçar e levar os outros a se mobilizarem contra ele. Isso é uma questão importante para a gente pensar, né? Então, certas figuras como o Prestes correram sérios riscos ao longo da vida. Claro, e ele também ele sofreu muita perseguição, teve que morar fora, viver na clandestinidade, mas ele teve uma rede de apoio muito considerável também. O Partido Comunista Brasileiro, por mais que fosse uma instituição que tinha em alguns momentos poucos filiados, mas as pessoas tinham uma maior consideração em relação a ele, o cuidado, então ele tinha toda a infraestrutura para sair do país, quando foi o caso com o golpe de 64. Quando ele saiu da prisão no Estado Novo, ele foi abraçado pelo partido, foi eleito senador da República. Quando perdeu o cargo em 47, o partido deu também toda a infraestrutura necessária para ele e para a família dele se sustentar. Então, assim, tem vários... realmente, ele correu muitos riscos, mas ele também teve o cuidado, ele cuidava muito de si, da segurança. Era uma pessoa que tinha o maior cuidado. Para você ter uma ideia, ele escondeu que era pai de 7 crianças. Ele teve 7 filhos com a Maria Prestes. E para todos até para as próprias, até durante muitos anos eles achavam que ele era um tio deles. Por quê? Porque os que que eram filhos de Prestes, eles poderiam correr o risco de dizer, criança fala, né? Meu pai veio me visitar, né? O meu pai é o Luiz Carlos Prestes. E isso colocava em risco a segurança dele. Então, comprova claramente que ele era um homem de partido. E um homem de partido, ele se preserva, né? E ele era um exemplo claro disso, porque até para biografar ele, esses caras tiveram a maior dificuldade, porque o cara ele se preservava muito, porque ele sabia que era uma questão de segurança, né? Então é curioso isso, né? Pensar que você tem que se esconder até da sua própria família, para ter um pouco de liberdade, entre aspas, de segurança. Não, e a questão, né, de ser tão longevo, queira ou não passar por tudo isso e sobreviver, tanta gente morreu por menos, né? É aquele negócio que o povo fala, quando Deus quer, até de topada se morre, o homem não morreu, não. Morreu com mais de 90 anos. Então, tipo, é muito relevante. Tudo que você imaginar, né? Exatamente. Então, passou pela história do mundo, que foi lá para a União Soviética e tudo. Então, é uma figura muito relevante, eu acredito, assim. Já escutei, acho que umas 3 entrevistas dele, altamente educado, falava muito bem, tratava todos como senhor, senhora, assim, respeitoso.
Tem uma entrevista dele do Roda Viva que é uma maravilha de se escutar, mesmo sendo datada a entrevista, os assuntos que ele aborda são muito relevantes, e você vê que o Brasil não mudou porra nenhuma no sentido político de estar aquela mesma merda de reacionário querendo fazer as mesmas coisas que faz hoje. Enfim, aí é isso. Bruno, vamos partindo aqui para os nossos finalmente, senão a gente não acaba hoje, que conversa é o palco mais tem. Eu vi uma frase muito boa esse mês do poeta Sérgio Vaz, ele lá de São Paulo. Ele disse: eu falo muito porque falo pouco. Aí, tipo, ele na entrevista dizendo: me perdoe que eu falo demais, mas eu falo muito porque falo pouco. Acho que é a gente que pesquisa muito, escuta muita coisa, a gente escuta e aprende e absorve muito. Então, a gente, quando se tem a oportunidade de falar, fala muito, né? Porque fala Bastante. pouco. E aí eu queria saber, pra gente seguir para os finalmente aí, o que é que tá por vir, o que é que tu tá aprontando. Tu comentou aí um pouquinho, mas queria saber desse teu caminhar, o que é que vem por aí, o que é que tu tá estudando, escrevendo, assim, que pode contar, né? Não, eu sempre sou muito transparente, os projetos, a não ser que tenha alguma coisa, uma encomenda, alguma coisa que exige uma certa, né, esperar um pouco para sair. Mas eu tô com um livro novo de poemas, que provavelmente vou demorar um pouquinho para terminar, mas está na metade. Tenho essa biografia do Arnaldo Xavier, que eu tô querendo ver se faço um pós-doutorado em cima dele para pesquisar e, enfim, concluir, né? Que já faz muitos anos que eu venho estudando essa figura, né? E tem uma coleção de livros de didáticos também. Recentemente eu fui contratado juntamente com a minha esposa para escrever uma coleção de livros de história. Deve sair também próximo ano, então aí já é uma outra dimensão, né? Como professor, fazendo um trabalho de pesquisa e escrita. Então tem muita coisa ainda, tem muitos projetos. Alguns projetos estão meio mortinhos ali, guardados na gaveta, de repente ressurgem, né? É aquilo que eu falei, né? Esse caos desordenado, esse caos ordenado é que nos move. E escrevendo, né? Escrevendo sempre poesia, o meu diário aqui, que agora é uma grande companhia, e sempre lendo, estudando, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Então, para terminar, eu queria agradecer, Igor, pela oportunidade. Espero que tenha sido um papo legal. Eu, pelo menos, adorei o papo. É bom esse papo. Parece que a gente tá em casa, né? Os dois tomando café ou uma cerveja, conversando. Eu acho que a gente precisa usar muito bem essas redes, né? Nesse sentido, né? E foi muito bom o papo, eu agradeço a oportunidade. É sempre bom ver que a nossa literatura, a literatura paraibana, está cada vez mais viva, intensa, né? Você que se dedica a esse viés do que nós chamamos de cultura popular nordestina, que é tão importante, né? A literatura do cordel, a cantoria, a xilogravura, esses elementos, esses signos da nossa cultura que nos fazem nos identificar, né, enquanto sujeito. Isso é muito importante. E parabéns aí pelo trabalho e parabéns pela essa live, viu? Valeu. Eu tinha visto só um pouquinho, não me lembro exatamente, acho que faz um mês e meio, mais ou menos, eu assisti um pedacinho de uma das suas lives, mas eu fiquei muito feliz em participar aqui com você nesse papo. Foi muito bom. Parabéns. Amigo, muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras. Bruno, agradeço demais você aqui. E assim, acho que você ainda foi modesto nessa questão do futuro aí. Acredito que você, além da escrita, tem mais duas questões, que é a propagação cultural, que vejo que você sempre está aí nessa batalha, e a questão vamos dizer assim, da inspiração. E a inspiração na vida dos outros, em todos os sentidos, tanto do aluno que você está lá ensinando, quanto nas pessoas, por exemplo, como eu, que estou escrevendo e vejo você já aí nesse percurso há mais tempo, como falei, escuto, procuro saber quem é, e acredito que da mesma forma que aconteceu comigo, acontece com outros. Então, acho que além desses projetos futuros que você citou, ainda tem esses dois escopos que são bastante relevantes.
acredito eu, aí falando como um terceiro, né? Um segundo, na verdade, você sendo o primeiro nesse sentido. Fico muito honrado de ter seu registro aqui, porque acredito que você tem um caminho fenomenal para trilhar aí, já está trilhando, já trilhou bastante, mas tenho certeza que vai coar bastante. Ter essa conversa. Travou um pouquinho, pronto. Além de enriquecer assim, o meu repertório como escritor, para também buscar a sua influência, como é que se diz? Fica esse registro, né? Para depois. Novamente repetindo, o registro fica no YouTube, eu vou reorganizar essa tela, botar de lado aqui, e vai estar lá para, enfim, Maravilha. quem perdeu agora o papo todo, assistir depois, certo? Então, muito obrigado. Aqui em cima tem o meu perfil de Bruno, sigam ele, acompanhem, porque sempre tem coisa boa lá, ele está botando, está postando, no Facebook também, vejo que sempre está compartilhando. Então, agradeço demais, Bruno, agradeço seu tempo, agradeço a amizade, né, assim, enfim, de que quando a gente se encontra nos locais, você é sempre muito gentil. Então, sucesso e Valeu, até o próximo encontro. querido. Acabou que a gente não disse um poema. Vamos falar um poema para se despedir? Sim, é Né? mesmo. Vamos deixar esse registro? Beleza, deixa eu ver aqui bem rapidinho. Veja. Vou ler bem um curtinho aqui, ó. Quando criança, sonhava com bumerangues. Acabei afeito a origamis. Dei por compor borboletas que, penduradas nas paredes do meu quarto, acabaram por dar voltas nos meus sonhos. Bumerangues e origamis, que está presente em mim, Blues e Minotauros. Show! Valeu, querido. Obrigado. Fechou lindamente. Muito obrigado. Valeu. Vou desligando por aqui. E sigam, Bruno, acompanhem, leiam. Mais importante, leiam. É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Até mais, meu filho. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.